Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre pessoas. Então eu e a Janaína vamos conversar aqui sobre esse recurso tão importante que forma as nossas equipes, que façam que a nossa empresa ande ou não, né? Então a gente separou aqui alguns roteiros que a gente acha interessante para conversar com vocês. E aí, Janaína, tudo bom? Tudo bem, Miguel? Então vamos falar sobre recursos humanos hoje? Janaína, me diz uma coisa, falando em recurso humano, tá? Você acha que durante o tempo essa premissa de recurso humano sofreu alguma alteração? Como que é a tua visão em relação a isso? Sim, historicamente a gente pode entender que até essa palavra recursos humanos, que não é nem errado usar, sabe, Miguel? É comum a gente usar essa até em livros de administração mesmo. A gente entendia lá quando teve a mudança do modelo artesanal para o modelo industrial, a gente entendia como recursos humanos, porque a gente estava buscando contabilizar as horas, porque o ser humano era mais um insumo de trabalho, então a gente precisava contabilizar isso para saber quanto que isso impactava no custo. Só que com o decorrer do tempo, com a evolução, a gente começou a olhar esse ser humano de forma mais integral. O que é integral? Ele traz criatividade, traz inovação também, e não simplesmente como uma pecinha. A gente coisificava muitas pessoas, né? Então a evolução dos recursos humanos vem com essa ideia da gente começar a não olhar o ser humano como uma pecinha. Até o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que critica muito isso, essa questão do ser humano ali apertando simplesmente o parafuso. Então existe uma evolução, sim, o olhar do ser humano mais integral, em decorrência de coisificar o ser humano. Então a gente começou a ter essa visão mais ampla da vantagem competitiva que o ser humano pode dar para sua empresa. Legal. E falando em vantagem competitiva, em olhar para a pessoa, né, não como um recurso, mas como um parceiro, você acha que hoje as pessoas ainda estão só atrás de dinheiro? Você acha que hoje um funcionário entra na sua empresa só atrás da remuneração? É engraçado, né? Até a própria evolução do recursos humanos, como a gente estava discutindo, ela foi parte da evolução. Por quê? Lá atrás a gente tinha o conceito de homo econômico. O homo econômico, o que isso significava? Que o ser humano era exclusivamente racional e que a gente só se motivava o ser humano com a questão do dinheiro. Simples assim. Só que com a evolução dos recursos humanos, a gente começou a ampliar um pouco esses conceitos. E uma das questões que a gente ampliou, a gente começou a entender então esse ser humano como um ser complexo, que tem necessidades também psicológicas e sociais. E isso então a gente tem aí o contraponto da escola científica de administração com a escola de gestão de pessoas. É claro que a gente tem uma evolução depois grande para isso, mas aí foi o primeiro choque que a gente começou a ver isso. Então hoje a gente entende que a remuneração é uma parte disso, que a gente consegue, na verdade, fazer com que as pessoas fiquem e contribuam para os objetivos organizacionais de N formas, né? E remuneração sendo uma delas. Então a remuneração é mais como se fosse uma justificativa, é certo falar assim? Assim, a gente trabalha para atingir objetivos individuais nossos, né? Então, eu tenho, sei lá, um objetivo de ter uma casa, um carro, dar um conforto. Então, esse é meu objetivo individual, por exemplo. E às vezes o meu objetivo individual não é nem financeiro. Eu quero trabalhar numa empresa X, por exemplo, porque isso vai me dar uma projeção de carreira. Então, a gente não está falando de dinheiro daí, né? Então, claro que a gente não pode entender que as pessoas não trabalham pela remuneração. Sim, trabalham, mas existe um composto maior de itens que são mais vinculados à estratégia da pessoa, para ela se posicionar na carreira. Por exemplo, um estagiário, às vezes, ele abre mão dessa remuneração imediata porque ele está pretendendo construir uma carreira, um nome de mercado, que ele está reduzindo a remuneração dele aqui em prol da carreira dele, né? O que ele pretende fazer para frente. Muito legal. Janaína, e me fala uma coisa, pensando no teu dia a dia quando você atende os clientes, tá? Qual que é a dificuldade que essas empresas encontram para contratar bem as pessoas, para encontrar um candidato ideal?
Olha, vou falar então dessa questão da contratação por um processo. Primeiro de tudo, você tem que entender exatamente que tipo de profissional você está buscando. E aqui eu estou falando de competências técnicas e comportamentais também. Por exemplo, se você tem um líder, você tem muito mais, às vezes, competências comportamentais. Depois, você tem que saber analisar o mercado, se esse mercado está em oferta ou em demanda. O que é isso? Gente, tem muita gente no mercado, eu consigo contratar com facilidade, eu consigo receber currículos qualificados com qualidade ou não? Tem pouca gente no mercado, então isso vai determinar a minha estratégia com o mercado, como que eu vou fazer isso de fato. E depois na entrevista, no processo seletivo, você conseguir então alinhar daí os objetivos individuais com os objetivos organizacionais, porque isso é a principal dificuldade de toda empresa, é você conseguir fazer esse balanceamento do que é objetivo individual e do que é organizacional, para que a gente consiga trabalhar no mesmo, o tal do objetivo comum que a gente estava discutindo lá na organização. Entendi. E me fala uma coisa, contratei o funcionário. E aí eu percebi que conforme o tempo foi passando, ele não está mais a fim de contribuir com a empresa. Como que eu devo lidar com isso? Como que você orienta? Bom, primeiro, quando a gente contrata uma pessoa, a gente tem que ter feito bem a lição de casa. O que é feito bem a lição de casa? Determinar lá o que a gente espera, porque existem muitos profissionais que estão achando que estão desenvolvendo um bom trabalho, mas não está alinhado com o que o líder quer, não está alinhado com a estratégia da organização. Então a primeira coisa é você ter lá atrás definido isso. E depois de definir isso, não é simplesmente lá na contratação, Miguel, definiu e acabou. Não, a gente tem que dar feedback, você tem que ter essa rotina de avaliação de desempenho do seu colaborador. E aqui não estou falando de nada muito complexo, tá? É uma avaliação, sei lá, trimestral, para que você consiga, olha, isso aqui foi positivo, isso daqui a gente precisa corrigir e fazer com que o teu funcionário esteja alinhado com você. E para isso a gente desenvolve políticas. A gente tem políticas de remuneração, por exemplo. A gente pode determinar que se uma pessoa atingir um determinado resultado, ela tem uma remuneração X. A gente pode ter premiações que às vezes passam da remuneração, é mais um reconhecimento social de que aquela pessoa atingiu aquela meta. Que tem mais a ver com o objetivo que ela busca, né, que a gente falou atrás. Exatamente. Então assim, porque depende, Miguel, para você hoje a remuneração pode ser mais interessante, mas para mim pode ser o reconhecimento de um trabalho bem desenvolvido. Então a RH tem que ficar muito atento a isso, ao que de fato está motivando, o que de fato é o que aquela pessoa está buscando. Isso nem sempre é fácil. Verdade. E já pensando já nessa questão de gerenciar pessoas, né? Como que você gerencia pessoas? Como que existe um processo para isso, um passo a passo? Bom, então eu vou reforçar de novo essa questão do alinhamento dos objetivos organizacionais e individuais, a questão do feedback bem dado, estabelecer, porque uma vez que você estabeleceu os objetivos, você tem que estar lidando com as pessoas nesse objetivo e também você está alinhado à estratégia, porque às vezes a gente confunde o RH como aquele setor bonzinho da empresa que vai fazer as vontades do colaborador. Não. O RH, ele sim baliza essa questão do foco organizacional e do foco individual, mas o que ele busca é atingir a estratégia organizacional. Então, assim, aquele RH que pensa que eu vou cuidar só das pessoas, ele está totalmente equivocado na gestão moderna. Ele tem que sim conhecer a estratégia e conhecer como que as pessoas contribuem para essa estratégia, porque daí, ok, eu tô no ponto A, quero chegar no ponto B, então eu preciso que as pessoas entendam primeiro que eu quero ir do ponto A para o ponto B e depois que as pessoas queiram ir do ponto A para o ponto B. E como que o RH faz querer, digamos assim? Através das políticas dele, política de remuneração, política de reconhecimento, política de promoção. Então isso tudo faz com que vá desenvolvendo essa vontade do trabalhador. Muito legal. E já pensando já nessa questão dos processos modernos, né? Quais são os principais processos de gestão de pessoa? Bom, então a gente tem o processo de agregar pessoas, que a gente está falando hoje. Então nesse processo de agregar pessoas, a gente vai ter o recrutamento, a seleção e a integração. Tem muitas empresas que pecam nessa questão da integração, porque ele vai lá, faz o processo bonitinho, contrata,
faz a especificação do que ele quer, mas não traz essa pessoa para o meio. E a cultura organizacional, a gente sabe que ela é um problema. Tem muitos bons funcionários que eles podem ou não conseguir ficar na organização mesmo, porque teve uma rejeição muito grande, porque a comunicação desse processo que estava chegando numa pessoa de fora não foi bem feito, mas também o funcionário vai se acomodar. Então você contrata uma pessoa externa para ter sangue novo para sua empresa e a pessoa, como quer se manter naquele emprego, quando ela chega, ela já vai se adaptando ao meio. Então isso também é um pouco ruim. Então isso é um dos processos que a gente tem que tomar cuidado. O segundo processo de RH que a gente pode destacar é o processo de aplicar pessoas. Então o que você vai ter que pensar aqui? Você vai ter que pensar na modelagem de trabalho, como que você vai fazer essa avaliação de desempenho dessa pessoa, entendeu? Isso tudo é muito importante. Nós também temos um processo de recompensar pessoas. Daí a gente está falando de remuneração, está falando de como que a gente vai avaliar isso com a avaliação de desempenho. E aí, a gente contratou, a gente modelou o trabalho dessa pessoa, a gente falou de remuneração, a gente tem que também manter essas pessoas, né? Que é a retenção de talentos que a gente falou. Então, o que a gente vai fazer de estratégia para manter essas pessoas? E por fim, um processo de monitorar pessoas, que é de fato então o que você vai gerar informação para decidir, porque você tem que saber exatamente o que a tua equipe está contribuindo ou não para a estratégia organizacional. E isso é muito importante. O RH é órgão de staff, que a gente fala, ele está ligado com o estratégico. Por quê? Porque ele tem que reconhecer a estratégia para que ele consiga aplicar essa estratégia por meio de pessoas. Janaína, e só para a gente finalizar aqui, eu queria que você contasse um pouco sobre alguma experiência positiva que você teve em relação a uma empresa que estava rodando bem nisso daí. O que pode acontecer se uma empresa não focar nessa questão das pessoas, tá? O que você acha do teu expertise, né? O que poderia acontecer com uma empresa que não priorizasse muito essa questão de RH? Como que você veria isso? Bom, assim, hoje tem muitos, quando a gente fala de estratégia organizacional, quando a gente fala de vantagem competitiva, muito disso não está num equipamento que você compra, não está exatamente numa tecnologia que você desenvolveu. Também existe vantagem competitiva nisso, tá? Mas as vantagens competitivas que são realmente difíceis de imitar tem a ver com as pessoas, porque pensa, Miguel, um ser humano é um universo só, ele vem modos de pensar, ele tem diversos modos de ver o mundo, modos de se comportar com o mundo, e a gente conseguindo criar um ambiente importante, por isso te replica um pouco o mundo, porque o mundo é assim, e daí a gente consegue, então, com essa equipe, como você perguntou, uma equipe mais engajada, uma equipe que está alinhada, você consegue atingir seus objetivos com mais facilidade. E assim, uma equipe que está engajada, ela supera dificuldades do dia a dia, né? Porque se você tem uma equipe que está lá olhando para o teu objetivo final, ela entende qual que é seu objetivo final, porque assim, você faz um plano, mas como dizem, é difícil os planos que não precisam de nenhum ajuste no campo de batalha, né? Então as pessoas vão fazer isso, elas têm a ideia, elas vão fazer um ajuste objetivando o final. Ali. Então eu acho que não ter uma equipe engajada desse jeito produz muito mais adaptação ao meio e você tem muito mais parceiros pensando, né? E as empresas surgem de fato por conta disso, porque eu, enquanto indivíduo, eu consigo entregar bem menos resultado que uma organização, porque a gente soma competências, soma expertises, vivência mesmo, para conseguir de fato ter um diferencial. Você acha que às vezes a resposta para algum problema que o empresário está passando está dentro da própria empresa? Com certeza. Até porque esse funcionário teu é o que está lidando com o teu cliente, é o que tem essa informação da dificuldade que o teu cliente tem no dia a dia, que às vezes a empresa investe lá fortunas em pesquisa com o cliente, que ela poderia já tem essa informação de alguma forma com o relacionamento com o cliente, né? Quem está lá na ponta já tem essa forma, mas assim, a gente tem que pensar que gestão de pessoas é de todo mundo, é de ponta a ponta, da função gerencial até a função mais simples mesmo. Muito legal. Janaína, quero agradecer você pelo mais esse bate-papo riquíssimo aí e para poder ajudar, né, o empresário a elucidar que pessoas eu acho que é o ponto mais importante de qualquer negócio, né? Tanto você olhar para você mesmo enquanto empreendedor quanto para o seu colaborador. Bom, muito obrigado, Janaína.
Ok, eu queria só finalizar, Miguel, com uma questão que é muito importante assim para a gestão de pessoas, é que, por exemplo, não se contrata quem não pode demitir. Sabe, isso é um erro dos pequenos empresários que a gente mexe muito, que é o seguinte, você contrata o seu amigo, contrata aquela pessoa que você confia muito e a gente acaba não fazendo todo o processo seletivo, às vezes a equipe sente isso de uma forma injusta, sabe? Porque entrou uma pessoa que não tá ali contribuindo. Então, assim, não contrate quem você pode demitir. Eu acho que se eu pudesse concluir com a maior dica dentro de gestão de pessoas, para mim é essa. Você tem que contratar aquela pessoa que você pode contar com ela, pode fazer ajustes com ela e que você, enquanto gestor, tem que falar, essa pessoa está contribuindo hoje para o meu negócio ou não. No mais, obrigada, a gente vai estar fazendo mais vídeos e se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que na medida do possível a gente vai fazer outros bate-papos como esse para esclarecer você e para contribuir aí no seu dia a dia como empresário também. Obrigada. É isso aí, obrigado.